De acordo com os acontecimentos e repercussões que vêm ocorrendo da mídia e os inúmeros comentários sobre o aborto em relação às crianças e adolescentes, bem como suas consequências, decidimos entrevistar pessoas das mais variadas classes, idades e escolaridade sobre a sua opinião em relação à legalização do aborto em caso de estupro de menor. Você é pró ou contra a legalização do aborto em caso de estupro de menor? Em caso de estupro de menor, eu sou a favor, pois o estupro é uma violência causada à mulher. No caso, pior ainda, que é uma menor, tá? A maternidade, ela pressupõe que a mãe, ou a futura mãe e a sua família, né, tenham condições, não só materiais, mas principalmente emocionais, afetivas, de gerar, de criar essa criança. No caso, a interrupção dessa gravidez, inclusive pela ciência, no início, tá? Ela não é considerada um atentado à vida, tá? Então, eu sou totalmente a favor da interrupção dessa gravidez decorrente de estupro a menor. Ok, obrigada. Você é pró ou contra a legalização do aborto em caso de estupro de menores? No meu entender, eu acho que uma vítima de estupro, seja ela menor ou de maior, ela não tem a obrigação de carregar essa criança e levar isso para o resto da vida. Essa lembrança terrível de um agressor e ter como pai um estuprador. Porém, uma lei relativa a isso acho que tem que ser muito bem pensada. Eu acredito que se você alinhar uma lei permitindo o aborto, né, como a gente tem visto em muitos movimentos sociais, principalmente em grupos feministas, que querem que seja uma lei, né, legalizada de uma forma geral através do SUS, você pode abrir um precedente para que meninas, principalmente, acabem não se cuidando como deveriam, né, e dessa maneira você está praticando o aborto à torta e direito, como bem entender, né? Então eu acho sim que tem que ter uma lei que proteja essa situação de vítimas de estupro, porém que eu acho que se precisa é que se tenha uma resposta mais rápida da justiça, permitindo que se faça esse tipo de procedimento, né? Infelizmente eu vejo que há muitas críticas com relação à vítima ter que ser submetida a um exame de corpo de delito, enfim, mas eu acho que infelizmente isso é necessário, senão você vai estar facilitando muito as coisas, deixando uma lei muito simples, né? Então essa é a minha opinião. Ok, obrigado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Everton, sou irmão da Sara e fui questionado, para fins de uma avaliação escolar, qual a minha opinião a respeito dos abortos realizados em crianças e adolescentes decorrentes de estupro. Bom, eu sou plenamente a favor da realização de aborto nestes casos. Eu entendo que não é possível que se faça com que uma menina, uma criança ou uma adolescente leve a termo uma gestação que se sabe é resultado de um ato tão bárbaro como estupro. Entendo que, além de ser uma violação ao corpo físico daquela menina enquanto mulher, enquanto ser humano, é também uma violência psicológica fazer com que ela leve durante 9 meses uma gestação em decorrência que decorreu de um evento traumático como um estupro, assim como aquela criança que nascerá a partir dessa gestação sempre trará a lembrança desse ato tão bárbaro, tão grave que foi cometido, criminoso, contra essa criança e adolescente. E não é por outro motivo que o nosso Código Penal, que é a lei que traz os crimes no nosso país, traz lá como uma das hipóteses de não punição aqueles casos em que se realiza o aborto em decorrência do estupro. Neste caso, é necessário que haja um consentimento da mulher. E como se trata de uma criança e de um adolescente, é o representante legal desta adolescente que dá. Oi, tudo bem? Meu nome é Eduarda e eu vim responder algumas perguntas que me fizeram para participar dessa reportagem.
Primeiro, o que você pensa sobre aborto? Eu penso que é uma questão de saúde pública e decisão da mulher, porque é o corpo feminino, né? Se ela pratica um aborto, quando é criminalizado, quem sofre a pena é ela, não o homem. Então, eu acho que esse assunto deve ser decisão feminina. A falta de representatividade da mulher na política pode prejudicar o tratamento desse assunto, com certeza. Como eu disse, tipo, os homens não são prejudicados, tipo, com aborto, eles não são presos, não são multados. Então, os homens meio que, se eles fossem prejudicados com isso, provavelmente já teria sido legalizado. Você acredita em uma restrição de prática em relação ao tempo de gestação? Sim, até os 4 meses, pela questão do sistema nervoso e tal. Para você, um feto já é considerado uma vida? Sim, por causa da minha religião, mas eu nunca praticaria um aborto, mas eu não posso colocar minha religião pro próximo, né? Tipo, obrigar outra pessoa a seguir a minha religião só porque eu sigo. O que você pensa sobre a segurança da mulher no aborto? Eu acho que é o ponto principal, a gente tem que pensar na segurança da mulher e o que é melhor para ela, pro psicológico, financeiro, tudo. E é isso. Tchau, tchau. A legalização do aborto é um tema um tanto quanto polêmico. Isto se deve a questões relacionadas à saúde da mulher e do feto, traumas, como casos de estupro, e, principalmente, a banca religiosa. Ativistas pró-vida alegam que o aborto é crime pela previsão de inviolabilidade do direito à vida, enquanto ativistas pró-aborto argumentam que é importante entender o assunto como uma questão de saúde pública. As mulheres e até mesmo menores de idade são constantemente desrespeitadas e, em alguns casos, o desrespeito pode ser maior, como nos casos de estupro. O levantamento do IPEA, feito com base nos dados de 2011 do Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, SINAM, mostrou que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Além disso, o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em setembro de 2018, registrou o recorde da violência sexual no país. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018, maior índice desde que o estudo começou a ser feito em 2007. A maioria das vítimas, 53,8%, foram meninas de até 13 anos de idade. Em primeiro lugar geral do ranking está a Índia, um país que sofre com uma epidemia de violência sexual, que traz à tona casos brutais, como o das adolescentes violentadas e queimadas por seus agressores em maio de 2018. Em segundo lugar geral está o Afeganistão, onde a prevalência da violência física e sexual contra mulheres é de 51%, e do casamento infantil é de 35%, segundo dados da ONU. Em terceiro lugar está a Síria, quarto Somália, quinto Arábia Saudita, sexto Paquistão, sétimo República Democrática do Congo, oitavo Iêmen, nono Nigéria e 10º Estados Unidos. Ocorre que mulheres e garotas vítimas de estupro podem ficar grávidas de um filho que não desejam, mas segundo o artigo 128.2 do Código Penal, a gravidez advinda de estupro pode ser interrompida através do aborto. Aborto é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Quando executado em países desenvolvidos que permitem o procedimento, o aborto é totalmente seguro e eficaz. Os métodos de aborto modernos usufruem de medicamentos ou cirurgias. Quando realizado de forma legal e em segurança, um aborto induzido não aumenta o risco de problemas físicos ou mentais em longo prazo. Por outro lado, os abortos inseguros e clandestinos são realizados por pessoas sem formação, com equipamento contaminado ou em instalações precárias. O aborto se torna uma possibilidade para as vítimas? Muitas jovens não querem fazer o aborto, por um pensamento religioso que as diz que não é correto matar uma vida. Há garotas que nem ao menos conhecem a legislação e acabam não procurando algum serviço de ajuda. E, em muitos casos, somente quando engravidam devido ao estupro é que vão atrás de alguma solução.
já que não querem aquela criança. E as que conhecem a legislação, quando vão ao sistema de saúde, são mal recebidas e tratadas como culpadas por aquela situação, sem contar que alguns médicos se recusam a fazer o aborto. Algumas dessas jovens preocupam-se com sua individualidade, com seu futuro, e outras preocupam-se com a nova vida que estão gerando, não querendo acabá-la. Por conta desses motivos, certas garotas abortam e outras continuam com a gestação, mesmo em casos de estupro, ou continuam com a gestação pois desconhecem a possibilidade de aborto. A criminalização do aborto é ineficaz para proteger a vida pré-natal, além de aumentar a taxa de mortalidade materna. A decisão pelo aborto pode ser tão moralmente aceitável quanto aquela de se manter uma gravidez. Sua legalização realiza uma cultura ideológica e política fundamental no pensamento, na lógica e na prática política e social, em relação a um conservadorismo moral que nos confina, a nós, mulheres, num único papel de mães e esposas, belas, recatadas e do lar, degradando assim a maternidade porque a entende como destino biológico e não como escolha ética e de direito. Discursa Maria José Rosado Nunes. Existem 3 tipos de aborto. O primeiro a ser citado é o aborto espontâneo. É aquele que acontece sem a vontade da mulher. Pode acontecer por uma série de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Os motivos podem variar, de esforço físico excessivo a más formações no feto ou até mesmo grandes níveis de estresse. O segundo exemplo é o aborto induzido seguro, induzido pelo uso de remédios abortivos ou por métodos cirúrgicos com devido cuidado médico. É considerado uma forma segura de abortar quando é realizado por médicos experientes e com os recursos materiais necessários para o procedimento. O último exemplo a ser citado é o aborto induzido não seguro, feito pela própria mulher com qualquer ferramenta em que ela, no ato de desespero, tentará realizar o aborto. Podem ser consideradas formas perigosas de realizar esse procedimento também quando se tomam remédios abortivos sem a orientação médica ou de origem duvidosa ou em clínicas clandestinas. Aqueles que são contra o aborto afirmam que há outros meios para se salvar a vida da gestante. Sendo assim, a segurança da mulher não justifica a prática por eles considerada criminosa. Além disso, dizem que não é possível ter-se absoluta certeza de que a gestante iria a óbito. Já a parcela a favor do procedimento abortista defende a livre disposição do corpo feminino, considerando o feto como parte do organismo materno. Alguns dos principais países que permitem o aborto de forma legalizada são Rússia, México, Espanha, Japão, Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália, França e Alemanha. No Brasil, desde 1984, o Código Penal prevê que o aborto é crime, sendo permitido apenas em casos de estupro de risco para a vida da mãe ou quando o feto não possui a maior parte do cérebro, anencefalia. Na PNA 2016, estimou-se 503 mil abortos clandestinos ao ano para o Brasil. Se comparado com outros países americanos onde é legalizado, alcança os resultados de México, 196 mil abortos por ano, ou 48 por hora. Canadá, 16 em 1.000 mulheres abortam por ano. Cuba, em 2009, foram 84.687 abortos. Uruguai, 6.676 abortos por ano. E, por fim, Estados Unidos da América. Em 2017, foram 862 mil abortos. Para complementar o que foi dito, segue algumas reportagens enaltecendo o assunto. Por que um homem comete crimes como esse? Essa era a pergunta que não saía da cabeça Para o Brasil.
Se comparado com outros países americanos onde é legalizado, alcança os resultados de México, 196 mil abortos por ano, ou 48 por hora. Canadá, 16 em 1.000 mulheres abortam por ano. Cuba, em 2009, foram 84.687 abortos. Uruguai, 6.676 abortos por ano. E, por fim, Estados Unidos da América. Em 2017, foram 862 mil abortos. Para complementar o que foi dito, segue algumas reportagens enaltecendo o assunto. Por que um homem comete crimes como esse? Essa era a pergunta que não saía da cabeça da indiana Madhumita Pandey, doutorando da Universidade Anglia Ruskin University do Reino Unido em 2013. O ano foi marcado por uma série de manifestações de mulheres na Índia, após um estupro coletivo chocar o país e o mundo em dezembro de 2012. Na época, com 22 anos, um ano mais jovem que a vítima, a estudante, Pandey, decidiu investigar o assunto de uma maneira audaciosa, entrevistando homens condenados por violência sexual. Na ocasião, uma jovem chamada pela imprensa local de Nirbhaya, destemida em hindi, foi violentada dentro de um ônibus na capital Nova Delhi. Ela morreu 2 semanas depois em decorrência dos ferimentos. Os 4 homens envolvidos foram condenados à pena de morte. Decidi que queria buscar a resposta para minha dúvida direto na fonte, contou Pandey ao UOL. Veículos do mundo todo apelidaram a cidade de capital do estupro. Só em 2015, data do último levantamento realizado pelo Escritório Nacional de Registros de Crimes da Índia, 34.651 mulheres foram estupradas em seu país. Tocada pelas barbaridades, Pandey começou sua pesquisa sobre violência sexual. Ela entrevistou 100 estupradores nos últimos 3 anos. Foi uma experiência incrível enquanto pesquisadora e um importante aprendizado de vida, diz ela. Sempre acreditei na reabilitação e essa crença ficou ainda mais forte depois de entrar em contato com esses homens, diz. É importante lembrar que, apesar de terem cometido atos monstruosos, eles não são monstros, são parte da nossa cultura. E, embora a gente sinta orgulho das nossas crenças, devemos questionar o tempo todo se nossas atitudes estão apoiando, mesmo que sutilmente, atitudes opressivas para as mulheres. Homens ainda estão aprendendo a ter falsas ideias sobre masculinidades e muitas mulheres ainda são ensinadas a serem submissas. Diz: estupradores são parte da nossa sociedade. A pesquisa de Pandey revelou o que as estatísticas já mostravam. Os abusadores sexuais costumam, em sua maioria, ser conhecidos das vítimas. Para ela, é importante perceber que os estupros não acontecem apenas em becos escuros depois da meia-noite, e nem são praticados apenas por estranhos. Ela diz ainda que, segundo a experiência deles, a maioria não acredita que praticou um estupro. Eles desconhecem o significado de consentimento. Durante as entrevistas, muitos se desculparam pelo que fizeram ou tentaram justificar suas ações de alguma forma. Existem muitas perspectivas, que vão de gratificação sexual a questões de poder. Devemos parar de procurar respostas gerais que justifiquem a violência sexual, conta. Dos 100, apenas 4 se mostraram arrependidos. Entre os relatos mais impactantes está o entrevistado número 49, como prefere defini-lo. Ele foi condenado a 23 anos de prisão, sentença dada em 2010, por violar uma menina de 5 anos, a quem se refere como uma garota provocativa. Ela me tocou de uma forma inadequada durante os meus afazeres, como faxineiro de um templo, e achei que deveria lhe dar uma lição. A mãe dela também é assim, tem um caráter questionável, ouviu do rapaz. A culpabilização das vítimas foi um fenômeno muito recorrente nas narrativas dos infratores. Como se os detalhes não fossem perturbadores o bastante, Pandey ainda se deparou com outro fato inquietante. Ele demonstrou remorso e chegou a dizer: "Me sinto mal, agora ela não é mais virgem e ninguém vai querer se casar com ela." Em seguida, disse que poderia compensar suas ações casando-se com a vítima após sua liberdade.
Em alguns países como Malásia e Turquia, o estuprador pode ter sua punição anulada ao se casar com a vítima. Isso foi possível inclusive no Brasil até 2005. A reportagem completa está num link na descrição desse vídeo. Exposição na Bélgica traz roupas de vítimas de estupro para romper mito de culpa da mulher. Com o objetivo de derrubar o mito de que roupas provocativas são um dos motivos que leva a crimes de violência sexual, a mostra A Culpa é Minha acontece em Bruxelas, onde apenas 10% dos casos de estupro são denunciados. Em 2016, uma pesquisa do Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que mais de 1/3 dos brasileiros acredita que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. No mesmo estudo, 30% disseram que mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Uma exposição de roupas de vítimas de estupro na Bélgica, porém, contradiz essa lógica. Exibida em Bruxelas, a mostra traz trajes que mulheres e meninas estavam usando no dia em que sofreram a violência sexual, e reúne calças e blusas discretas, pijamas e até camisetas largas. O objetivo dos organizadores é derrubar o mito teimoso de que roupas provocativas são um dos motivos que leva a crimes de violência sexual. A exposição levou o nome de A Culpa é Minha? Em referência à pergunta que muitas vítimas se fazem depois de um ataque. O que você percebe imediatamente quando vem aqui? Todas as peças são completamente normais. Roupas que qualquer um usaria, afirmou Lisbeth Keynes, que faz parte do grupo de apoio a vítimas de estupro da CAW East Brabant, organizador da exposição. Tem até uma camiseta de uma criança com uma imagem do filme My Little Pony, que mostra essa dura realidade, disse. Keynes ressalta que a culpabilização da vítima ainda é um problema sério em casos de violência sexual. Ela cita que muitas mulheres se questionam se podem ter sido, de alguma forma, responsáveis pela agressão que sofreram por conta de alguma atitude ou de algo que estavam vestindo. Em 2015, ela mencionou em uma entrevista em um veículo belga que apenas 10% dos estupros no país eram denunciados para a polícia e que desses todos, somente 1 em cada 10 resultava em condenação. Por trás desses números há pessoas de carne e osso, mulheres, homens, crianças. Nossa sociedade não incentiva as vítimas a denunciarem ou a falarem abertamente sobre o que passaram, pontuou Keynes. No Brasil, estima-se que aconteça um estupro a cada 11 minutos. A subnotificação dos casos também é grande e somente 10% deles são levados à polícia, segundo o IPEA. São 50 mil casos registrados por ano, mas a estimativa é que existam pelo menos 450 mil. Na pesquisa feita pelo Datafolha em 2016, 42% dos homens disseram que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, enquanto 32% das próprias mulheres acreditam nessa mesma premissa. Enquanto vítimas são acusadas de se vestirem de maneira provocativa ou de andarem sozinhas na rua à noite, Keynes reforça: só há uma pessoa responsável, uma pessoa que pode prevenir o estupro, o próprio estuprador. O link da reportagem completa está aqui na descrição. Depois de apresentarmos dados e reportagens sobre o assunto, faremos algumas perguntas que correlacionam com o tema abordado e gostaríamos que você respondesse. As mesmas perguntas foram postadas na rede social pessoal, no Instagram, de cada um dos integrantes, local onde muitos jovens de diferentes classes sociais e ideias discutem sobre diversos temas, tornando esse um ambiente aberto para a discussão de novas ideias. Mostraremos os resultados a seguir. Você é contra ou responsáveis pela agressão que sofreram por conta de alguma atitude ou de algo que estavam vestindo. Em 2015, ela mencionou em uma entrevista em um veículo belga que apenas 10% dos estupros no país eram denunciados para a polícia e que desses todos, somente 1 em cada 10 resultava em condenação. Por trás desses números há pessoas de carne e osso, mulheres, homens, crianças. Nossa sociedade não incentiva as vítimas a denunciarem ou a falarem abertamente sobre o que passaram,
pontuou Keynes. No Brasil, estima-se que aconteça um estupro a cada 11 minutos. A subnotificação dos casos também é grande e somente 10% deles são levados à polícia, segundo o IPEA. São 50 mil casos registrados por ano, mas a estimativa é que existam pelo menos 450 mil. Na pesquisa feita pelo Datafolha em 2016, 42% dos homens disseram que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, enquanto 32% das próprias mulheres acreditam nessa mesma premissa. Enquanto vítimas são acusadas de se vestirem de maneira provocativa ou de andarem sozinhas na rua à noite, Keynes reforça: só há uma pessoa responsável, uma pessoa que pode prevenir o estupro, o próprio estuprador. O link da reportagem completa está aqui na descrição. Depois de apresentarmos dados e reportagens sobre o assunto, faremos algumas perguntas que correlacionam com o tema abordado e gostaríamos que você respondesse. As mesmas perguntas foram postadas na rede social pessoal, no Instagram, de cada um dos integrantes, local onde muitos jovens de diferentes classes sociais e ideias discutem sobre diversos temas, tornando esse um ambiente aberto para a discussão de novas ideias. Mostraremos os resultados a seguir. Você é contra ou a favor da legalização do aborto em caso de estupro? 192 pessoas responderam. A favor, 172 pessoas. Contra, 20 pessoas. Em caso de risco à saúde da gestante ou do feto, 160 pessoas responderam. 148 pessoas se mostraram a favor. 12 pessoas se mostraram contra. Você concorda com a seguinte afirmação: aborto é crime pela previsão de inviolabilidade do direito à vida. 145 pessoas responderam. 27 pessoas concordaram, 118 pessoas discordaram. Quarto, aborto é uma questão de saúde pública? 150 pessoas. Concordo, 131 pessoas e discordo, 19 pessoas. Você, mulher, se engravidasse hoje, gostaria de ter a opção de abortar de maneira segura? 115 pessoas responderam. Sim, 107 pessoas. Não, 8 pessoas. Foram feitos 2 folhetos com o objetivo de mostrar as informações mais relevantes, para que se possa ter no bolso ou na bolsa sempre que necessário, dos quais trazem dados importantes de como se proteger dos agressores sexuais para as crianças e de como identificar uma vítima de violência sexual para os pais. Os links para seus respectivos acessos estarão na descrição do vídeo. Caso acredite que algo de errado está acontecendo com seu filho ou com uma criança que você conheça, não deixe de procurar a ajuda de um psicólogo para que seja feita uma avaliação. Esse é o caminho para oferecer um suporte emocional adequado, que permita a elaboração de trauma e a redução dos prejuízos. Violência sexual é crime e deve ser sempre reportada às autoridades. Não é necessário você ter certeza ou ter testemunhado um fato. Se você suspeita de que algo possa estar errado, pode denunciar anonimamente através do Disque 100, Disque Direitos Humanos, através do 180 ou recorrendo ao conselho tutelar mais próximo. Obrigada.